Oi, esse vai ser um vídeo para a gente falar rapidinho sobre uma funcionalidade importante do NumPy, que são as funções vetorizadas. Vou começar fazendo um linspace aqui de 0 a π. Está aqui o nosso linspace. E o que eu quero, digamos, que meu objetivo seja fazer o gráfico da função seno nesse intervalo de 0 até π, aí eu poderia usar esse linspace aqui para construir esse gráfico. E o que eu vou precisar fazer, o próximo passo, é calcular o valor da função seno em cada ponto aqui. E a gente já sabe que se eu escrevo np.seno_t, o que essa função faz é construir um novo array aplicando a função seno a cada um dos elementos do array t. Esse tipo de função, que aceita como entrada um array e retorna, quando a entrada é um array, ela retorna um outro array feito dos resultados das aplicações dessa função no array original, a gente chama esse tipo de função de uma função vetorizada. O NumPy, ele não só nos dá na biblioteca dele vários exemplos de funções vetorizadas, o seno, cosseno, exponencial, etc., são todas vetorizadas no NumPy, mas além disso ele facilita bastante a nossa vida quando a gente quer definir outras funções vetorizadas. Então, por exemplo, quando a gente define do jeito mais simples possível aquele polinômio de quinto grau, x5 menos x menos 1, essa função já está vetorizada. A gente pode chamar poli5 de um array de elementos e isso dá certo. Se eu tentar chamar ela com uma lista de elementos, ele vai reclamar, porque o Python não sabe fazer lista elevado à quinta. Mas isso é fácil de consertar, é só a gente dizer logo no início que a gente quer que o x seja um array. Essa função é esse array. Se o x já for um array, ela não faz nada, e se o x for uma lista, transforma ela num array. Agora, se a gente chamar o poly5 numa lista, isso vai dar certo. A praticidade dessas funções vetorizadas é um aspecto muito importante delas, que a gente já viu que facilita a nossa vida quando a gente quiser desenhar gráficos, por exemplo. Mas vamos terminar esse vídeo comentando um outro aspecto, que é a velocidade. Vamos definir uma outra implementação aqui da nossa função usando um loop ao invés de usar as contas vetorizadas do NumPy. Eu defini aqui um novo array vazio, y, do mesmo tamanho que o x, e para cada elemento do x eu calculei o valor do polinômio nesse x e setei a entrada correspondente do array y como sendo esse valor calculado aqui. E agora basta eu retornar o y. A gente pode verificar que eu implementei isso direitinho. O que está acontecendo aqui? Eu chamei a função implementada como um loop nesse array, chamei a função implementada de forma vetorizada no mesmo array e usei a função np.all para verificar que todas as entradas do array da esquerda são idênticas às entradas do array da direita. E agora eu vou dar uma olhada nos tempos de execução dessas duas funções. A função vetorizada naquele array de 50 elementos aqui, t, lá de cima, leva 6 microsegundos para rodar, enquanto que a função implementada como um loop leva 60 microsegundos para rodar. Isso acontece porque o NumPy não implementa essa vetorização aqui como um loop em Python. Ele já tem esse loop compilado e otimizado para fazer quinta potência e subtração e etc. Para terminar, vamos aprender uma função nova que é o np.vectorize. Essa função funciona assim: ela recebe como entrada uma função não vetorizada, ou seja, uma função que só aceita como entradas, essa função f só aceita como entrada um número, ela não aceita um array.
E o np.vectorize ele retorna uma versão vetorizada da função f. Só que essa versão aqui ela é vetorizada nesse sentido, no sentido de que ela aceita como argumento um array, mas não no sentido de que ela usa a implementação rápida do NumPy. Então, se a gente tem uma função, por exemplo, eu dei Shift Enter onde não devia, mas enfim, vamos deletar essa célula aqui. Digamos que eu tenha uma função, por exemplo, a função seno da biblioteca math do Python, não do NumPy, que não está vetorizada, no sentido de que ela não aceita um array como entrada. E eu quero, a partir dela, produzir uma função vetorizada, ou seja, uma função que aceita um array como entrada. Uma possibilidade seria implementar essa função de uma forma parecida com essa aqui, né? Eu crio um array novo, aplico a função original a cada elemento do array de entrada e retorno o resultado. Mas o NumPy dá pra gente a conveniência que é o np.vectorize. Eu posso simplesmente fazer seno vetorizado igual a np.vectorize seno, onde aqui seno é o seno do math do Python. Agora, essa é uma função que aceita listas e arrays como entrada, o que é uma conveniência pra gente, mas não vai ser necessariamente uma função tão rápida quanto o seno do NumPy. A gente pode ver aqui que o seno que foi vetorizado usando o np.vectorize na função seno do Python, ele leva 20 segundos para rodar, enquanto que o seno do NumPy, que está otimizado para receber o array, consegue fazer a conta em 1 microsegundo.